discurso para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira. A população foi chamada para falar se queria continuar tendo esse direito de ter acesso às armas. E a população disse que sim. Só que agora eu fiquei pensando aqui num negócio, né? O Joe Biden ficou esse tempo lá, agora os 4 anos, e não colocou nenhuma mulher lá para ser chefe de gabinete dele. Isso vai intensificar, vai jogar gasolina no fogo e vai intensificar as lutas populares. Eu não vou botar a Câmara em policial meu de maneira alguma. Porque é todo mundo contra Boulos. Não é porque eu acho o Ricardo Nunes grande coisa, eu acho ele um puta de um bunda mole. Você não é homem. Não dá pena. Olha, Vai. Não! Nossos comerciais. E nós dizemos não à redução da maioridade penal. Chanceler Alemanha. É um absurdo. Tem bandido que 50 vezes é preso, 50 vezes é solto. Já na audiência de custódia. Рост производства – это результат увеличения. Какая разница? Para se dirigir um país, é fundamental que se tenha preparo. Eu me sinto mulher, deputada Nicole. A relação de emprego, na minha opinião, deveria ser tratada igual uma relação de casamento. Quem não quer defender o agro, fica proposta. Faça fotossíntese. Talvez dê certo. Nós derrotamos o bolsonarismo. perdeu, mané, numa mola. I think they will continue from the backbenches as they have continued from the frontbench. President of the United States of America. Con Dios y el pueblo de nuestro lado, vamos a lograrlo. El Salvador ya es otro país. Este es solo el inicio. Vamos dizer que a democracia está falida e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. E aqui tem uma mulher que tem coragem, que desafiou o sistema. De novo o mundo se curva ante o Brasil. Viva a presidenta Dilma. País de jumento. Eu tô saudando a mandioca. Dólar passando de R$6, juro para cima, ajuste fiscal do Lula e do Haddad. Liberdade de expressão, ela é absoluta, né? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Go to hell. You're not stopping me. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Portanto, fazemos um discurso, mas, na prática, nós continuamos autoritários. Jair Bolsonaro, uma das piores coisas que poderia ter acontecido ao Brasil. Quem depredou, fez coisa errada, naturalmente precisa ser julgado, mas com um rito adequado. The future is gonna be amazing! Estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da ANTEC. Depois eu não estudei mais. Eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Laércio Menezes para passar. Obrigada, foi um prazer estar aqui recebendo essa homenagem. Viva la libertad, carajo! É por isso que eu sou um amante da democracia. A maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. So we're going to get back to our roots and restoring free expression on our platforms. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Haja Lucidez.
Aqui você sabe que é um espaço para a gente conversar com as pessoas mais relevantes do nosso país e com muita tranquilidade, muita liberdade, porque aqui você tem acesso ao que realmente acontece e a gente abre espaço para as pessoas falarem o que elas querem, sem censura e com muita lucidez. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa que vocês pedem já há muito tempo, que é o desembargador Sebastião. Seja bem-vindo. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Alegria minha, toda a audiência, né? Já era para ter vindo antes, mas o tempo não foi possível, né? Mas estou aqui à disposição para conversarmos sobre o nosso país. Vamos lá. Primeiro eu queria pedir para o senhor se apresentar para a gente, falar um pouquinho da sua trajetória. Eu sou Sebastião Coelho, né? Sou desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, onde fiquei por 30 anos, 11 meses e 5 dias. Né? Estou em Brasília há 34 anos, sou cidadão honorário de Brasília, portanto brasiliense, né? Sou alagoano de nascimento, lá no sertão de Alagoas, e morei também 8 anos, quase 9 anos no Amapá. Eu vim do Amapá para Brasília e aqui minhas filhas cresceram, chegaram adolescentes, criança e adolescente, né? Meus netos todos nasceram aqui e estou aqui com a minha esposa Sandra, sentadinha ali, né? Estamos casados há 47 anos, né? Nos conhecemos há 47 anos, em fevereiro, né? Quantos anos vocês tinham? A Sandra tinha 20 e eu 22, né? Antes de 23 eu já era pai, né? Então é uma caminhada. Nós conhecemos, eu e Sandra, fazendo cursinho para o curso de Direito. Para o vestibular. Para o vestibular. Cursinho para o vestibular. E passamos, mesma turma, né? E fizemos a caminhada, né? Ela foi servidora do Tribunal de Justiça aqui de Brasília, depois que eu já estava, servidora concursada devidamente, prestou concurso, trabalhou o tempo que foi necessário e também está aposentada do Tribunal de Justiça. Olha, e qual que é o segredo para um casamento tão longevo? Primeiro, você tem que amar a pessoa que está com você e admirar. Se você não tiver... Sandra sempre fala isso para minhas filhas, né? Que, aliás, é uma tua colega, né? de trabalho, né? E ela sempre fala, se você não admirar o parceiro, fica difícil a caminhada. Você, tendo admiração e respeito, considerando as individualidades de cada uma. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito extrovertida, né? Falador, né? Fala até demais. A Sandra, ela é quietinha, né? Ela é quietinha, mas ela tem me acompanhado, né? Só não na igreja. Na igreja, deu o microfone para ela na igreja, que eu que tenho ficado dando sinal. Já deu o tempo, né? Tá bom, né? Como quando eu prego, ela olha o relógio assim, ó, tá bom, já tá bom de parar, né? E quando ela vai falar também, eu fico dando uma dica, olha, tá bom de parar, né? Então, na igreja, ela é super usada por Deus, né? Especialmente no ministério com as mulheres, com as jovens, né? E agora está me acompanhando nessa caminhada da luta pelo Brasil, a caminhada pela liberdade, tem viajado comigo para vários lugares do país, esteve domingo na caminhada lá no Eixão, né? E antes de eu ir, eu fiz um videozinho nós dois, né? Foi a primeira vez que ela apareceu assim, né? Aí o pessoal estava escondendo a mulher, escondendo a beleza. Então a Sandra me acompanha, sempre topou tudo comigo. Ela, vamos mudar para tal lugar? Vamos. Agora não vamos mais, não vamos. Então é parceira da vida toda. Eu brinco que a Sandra me ensinou até a combinar roupa, né? Eu sempre contra que eu era muito bonito, né? Eu usava uma calça xadrez branca e preta, boca de sino, coisa de gente antiga, né? Mas naquela época eu era jovem. E a camisa listrada, meu Deus! Verde, branco e marrom. Imagina uma combinação dessa, né? Terrível, né? Essa da falou, a gente não namorava, era só amigos, né? Da faculdade, tudo, né? Tião, esse daí não é muito boa, essa combinação. Aí eu fui aprendendo, né? Então, é uma parceria de conhecer 75, 50 anos agora. Agora fazer 50 anos que nós somos amigos, parceiros, namorados.
E eu falo também que ela é minha Jeremias, né? Que o profeta Jeremias, ele chegava lá para os reis e ele falava a verdade, né? Olha, rei, você o quê? Então eu falo que a Sandra também é minha Jeremias, ela já te ama, olha isso daqui e tal. Que bom, né? Isso é muito importante, né? Porque poucas são as pessoas que se colocam à disposição para falar a verdade e muitas vezes a verdade pode doer, né? Pode doer, então é um ato de amor falar a verdade, né? Para quem está do lado. Com certeza, não só na parceria de casamento, de companheirismo, mas na vida, né, Júlia? Eu não gosto de bajulador. Eu sou bem franco, tem algumas categorias que eu não gosto. Eu não gosto de traidor, não gosto de bajulador e não gosto de aproveitador. Então, se eu perceber, como eu já tenho 70 anos, a vida me ensinou a perceber algumas coisas, né? Se alguém se aproxima de mim, que eu percebo que é para tirar algum proveito, eu corto. E quando eu não percebo, a Sandra me alerta. Tião, olha, essa pessoa, né? Então eu estou sempre alerta. Então eu peço mesmo a ela que me alerte, né? Que me alerte, né? Então o próprio apóstolo Paulo dizia, olha, por acaso me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade, né? Então nós temos que falar a verdade. A pessoa que agrada, ela não agrega, ela não faz o outro crescer, porque você fica... Qualquer coisa que você falar, mesmo estando errado, não, isso aí, que maravilha, não é. Nós todos erramos muito, né? Eu no tribunal tinha lá 2 assessores fantásticos, né? O Hélito e a Bianca, que cada um ao seu estilo me falava, desembargador, mas isso aqui pode dar errado, não, mas o senhor vai fazer isso, não é possível. É mesmo, vamos olhar, né? Então nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado para agregar e caminhar junto. Quem não tem o mesmo propósito, é melhor você se afastar. E eu dou um conselho para os jovens, em qualquer área da vida. Se você vai caminhar com alguém que não tem o mesmo propósito, a probabilidade de dar errado ela é muito grande. Nossa, tem que ser muito jovem para não saber disso, né? Porque, na realidade, depois de um certo tempo, eu, por exemplo, vou fazer 40 anos, isso é tão óbvio para mim que é uma insistência desnecessária, né? Isso para todos os ramos, é na amizade, é na vida sentimental, é na vida profissional, não compensa andar com pessoas muito diferentes, né? E hoje a gente está vendo muito essa conversa por causa da polarização. As pessoas colocam a polarização como algo ruim. Eu não vejo a hora dessa polarização acabar. Eu particularmente não acho ruim. Eu acho que é um fenômeno natural que faz parte do amadurecimento político do brasileiro e é natural que as pessoas se agreguem em torno daqueles conjuntos de valores que mais se assemelham com aquilo que elas concordam. E naturalmente, se você escolhe um lado, você vai perder o outro lado. Com certeza. Não tem como agradar todo mundo, né? Não tem. Eu sou evangélico, né? E evangélico fala muito da Bíblia, né? Sim. Então, lá o profeta Amós, ele fala lá em Amós 3:3, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Então, se você não estiver de acordo com uma pessoa, não ande junto, porque não vai dar certo. Nesse meu pequeno caminhar político, começar político, não é nem um caminhar, é um começar, eu já percebi algumas coisas em um mês, né? Então, eu já sei o que eu posso, o que eu não posso, o que eu quero e o que eu não quero. E nós temos que termos valores na vida em todos os ramos. Nós temos que ter valores inegociáveis. Se o teu valor é inegociável, não caia na tentação de fazer uma pequena concessão, porque certamente ali na frente haverá o arrependimento, né? Então eu não quero... E a vergonha. E a vergonha também, não é, Júlia? A vergonha. E a vergonha. Então, eu, pela idade que eu estou, eu tenho assim muita vontade de orientar os jovens, né? E abrir caminho, espaço para pessoas de talento como você e tantas outras na política, para que vocês caminhem, porque vocês que vão tomar conta do país, né? Daqui a 20 anos, eu só vou morrer depois dos 96, né? Com certeza. Então, essa história é porque quando eu fiz 48 anos, eu liguei para minha mãe lá em Alagoas, né?
não tinha celular, essa história dela. Ela falou assim, meu filho, Deus te deu o dobro de vida. E eu acreditei naquilo, né? Então, antes de 96, eu não tenho possibilidade de eu morrer. Eu entrei com recurso. Amém! Em nome de Jesus! Amém. Eu entrei com recurso, né? Não, mas ela falou no mínimo. No mínimo, foi no exatamente, mínimo. né? Então, mas daqui a 20 anos, em termos, para mim já é final, né? Mas para você, daqui a 20 anos, você que não tem nem 40, é presente para você. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu trabalho muito bem, a questão de tempo de vida, que nós nos preparamos para tudo e não nos preparamos para a morte. Perfeito. Né? Então, eu tenho que entender que eu não tenho mais 40 anos de vida pela frente. Sim. Né? Então, as pessoas, às vezes, não têm essa percepção e caminham como se eles fossem viver eternamente. Eternos, E como se nunca fossem ser descobertos também nos seus erros, né? Exatamente. O senhor falou que não gosta de bajulador, não, de traidor e nem de explorador. Exatamente. Né? O meio político, ele sabe muito bem quem é quem. E tem muita gente, tá? Que se coloca e aí levanta a bandeira do conservador e que tem as mesmas práticas do que aqueles que criticam. Né? Mas, Júlia, basta ver, se nós pegarmos o Congresso atual, sim, né, uma maioria esmagadora desse Congresso atual foi eleita com base nos valores de Deus, pátria, família, liberdade. Né? Eles estão cumprindo esses valores? Não estão. Não. Numa Câmara com 513 deputados, né? Nós tiramos ali, vamos colocar, sendo benevolente, uns 130 parlamentares que realmente estão cumprindo, embora nem todos tenham destaque, mas estão andando. Os demais não. Os demais, na verdade, eles estão traindo o compromisso que assumiram com o eleitor. O senador Magno Malta, uma pessoa que eu gosto muito, ele diz o seguinte, olha, os ministros do STF, uma boa parte, palavras do Magno Malta, eles cometeram estelionato, porque na sabatina assumiram determinados compromissos que não estão honrando. Né? Da mesma forma, eu digo em relação aos parlamentares. Muitos cometeram estelionato eleitoral, que fizeram promessas que não estão cumprindo. Agora nós estamos num ano pré-eleitoral. Daqui a pouco vão começar a falar do próximo ano. Então, as pessoas têm que, quando votar, o brasileiro precisa amadurecer também nesse aspecto de escolher o seu representante. Né? Ou quem vai te pedir o seu voto? Já foi parlamentar? Verifique o tempo de mandato dele, se realmente está correspondendo àquilo que ele está prometendo novamente. Tem que acompanhar ao longo dos 4 anos, não é só durante o período eleitoral, né? Agora, eu queria saber o que fez despertar no seu coração a vontade de ser candidato. Então, de certa forma, Júlio, eu sempre participei de... eu, como advogado, eu fui conselheiro seccional da OAB, fui vice-presidente da OAB lá no Amapá, fui conselheiro federal da OAB. Aqui no DF? Não, lá no Amapá. Lá no Amapá. Quando eu assumi como juiz aqui em Brasília, em 1991, eu estava em pleno mandato de conselheiro federal da OAB. Eu fazia parte daquele conselho que o presidente era o Marcelo Lavaneri, que faleceu este ano, né? Ou no final do ano passado. Aquele conselho que desceu à esplanada de braços dados para protocolar o impeachment do Collor. Eu participava daquele grupo. Gente, que momento importante da OAB, foi, hein, doutor? Aquele foi. Assim, sem desvirtuar, mas já desvirtuando, aproveitando aqui a oportunidade. Essa vassalagem, que eu não vejo outra forma de classificar a ação da OAB, essa vassalagem da OAB nacional, e aí eu vou falar do DF também. O que o senhor sente em relação a isso? Sinto vergonha. Eu, como ex-conselheiro federal, e agora o advogado militante, né, porque eu aposentei, recuperei minha OAB, né, eu sinto vergonha
Porque, veja, e o mal de tudo isso está na eleição indireta. Sim. A OAB, que tanto prega democracia, eleição, você elege os conselheiros federais pelas unidades da federação, e para você concorrer, inscrever uma chapa para a direção executiva da OAB, salvo engano, tem que ter o apoiamento de 5 ou 6 seccionais no mínimo. Tá certo? E nem Só sempre para inscrever a chapa. Para inscrever a chapa. Né? Então, enquanto nós não tivermos eleições diretas para Ou seja, o advogado vai lá Sim, e escolher vota o presidente da OAB Nacional. Escolher o presidente. Enquanto isso não acontecer, eles vão continuar com essa subserviência. Né? Uma outra coisa que eu penso, eu estou dando a ideia, qualquer parlamentar pode pegar essa ideia e implementar, mas se não o fizerem, nós, chegando ao parlamento, eu, você, já fica aqui lançado, né? Já fica lançada hashtag Júlia Luci, deputada federal, pelo novo, hein? Não é? O Deu Brasil, não brigue comigo, por favor, hein? E Manuel Arruda, não brigue comigo, né? Então, tornar a contribuição do Conselho voluntária. Tá certo? Com certeza. A associação, a filiação voluntária, entendeu? Você pode até ter um conselho para fazer uma seleção. Isso tem que ser por lei. Por lei, por lei. Não é resolução da não, OAB, é tudo não. por lei, é tudo por lei. Não Uhum. É tudo por lei. Então, enquanto... Nossa, vai acabar com a OAB. Enquanto eu sou filiado a umas 3 associações, porque eu quero. Aliás, a Constituição diz que ninguém é obrigado a se filiar ou manter-se filiado. Né? Então, para você ser advogado, você é obrigado a estar filiado à OAB e pagando contribuição e cara todos os anos. É quase R$1.000 por ano. Né? Quase R$1.000 por ano, né? Então nem todos podem, inclusive, né? Então essa arrecadação é fantástica para festa, para... E detalhe, né? Não é monitorado pelo TCU. Não tem controle, não existe. Então, não é? Quem é que controla esses recursos todos da OAB? Já houve nacional? Tentativa do TCU controlar, mas o Supremo disse que não, que é... É uma caixa preta. Não tem. Ou seja, é muito conveniente. É um grupo de associados que escolhe uma pessoa. Então, obviamente, é uma pessoa que goza de muita amizade com outros presidentes. Sim. Mas o grau de representatividade que ele tem com o advogado em si é mínimo, Não né? tem. Você veja o episódio quando no dia 13 de... Esse número é terrível, né? Mas foi a data que aconteceu, né? A primeira sustentação do 8 de janeiro. Eu fui honrado pelos jovens advogados lá da associação e eu defendi o Aécio, foi a primeira sustentação. Naquele episódio que eu disse que eles eram odiados. Né? Foi. O que aconteceu? O julgamento começou no dia 13, mas terminou no dia 14, que foram 3 julgamentos, três acusados. No final do dia 14, estava lá uma carta do presidente da OAB, Dr. Beto Simonetti, que é o mesmo agora que continua com o novo mandato, lida pela ministra Rosa Weber, que era a presidente, se solidarizando, fugiu com até para os ministros. Prestando solidariedade aos ministros, veja, os advogados que foram ameaçados lá. Foram alvos de chacota, humilhados, cortados. Ainda bem que não fizeram graça comigo, né? Porque não tinha conversa, né? Mas eles deviam permanecer ao lado dos advogados. Aí depois tem até o episódio, né, Beto, que você falou, o Sebastião tinha que agradecer que eu evitei a prisão dele. Devia ter deixado me prender. Isso o senhor está se referindo ao fato de agora? Não, agora não. Eu estou me referindo a 2020. Ele falou isso? 2023. Que naquela ocasião que eu devia ter agradecido. A verdade, que os ministros são as pessoas mais odiadas do país e são mesmo. Eles não sabem porque eles não andam às ruas, eles não usam aviões comerciais. Né? Quem fala mal deles é perseguido, então eles não entenderam ainda. Então a história é que eles iam me prender em flagrante lá. Eles não, Alexandre de Moraes, que é um...
um criminoso, né? Eu falo assim com toda Ele é tranquilidade. criminoso. Alexandre de Moraes, você é um criminoso. Ele é você não é um criminoso, juiz, né? ele é destemperado, ele já passou do razoável há muito tempo. Então a OAB ela não tem mais a representatividade que tinha, né? Por conta dessas amizades, né? Não tem como. Quem vai defender prerrogativa está tão ligado com o magistrado que ele não possa desagradar. Né? Então, quando você não pode desagradar a alguém em defesa da tua categoria, você não pode representar essa categoria. Né? Então, eu acho que a OAB, nós temos que lutar para, já na próxima, do próximo conselho, ter eleição direta para a OAB. Isso sim é representatividade. Nossa, isso é o mínimo, porque está muito vergonhoso. Agora, recentemente, o senhor passou por um episódio também, né? Foi ou não foi preso? O que aconteceu? Eu fui impedido de entrar, isso aí é público, né? E claro que eu não me conformei. Eu gritei, filmei, até agradeço a alguma pessoa que fez uma filmagem melhor do que a minha, né? Ficou mais completa, né? Porque era um dia de julgamento. O senhor ainda à época era advogado Felipe do Felipe Martins. E eu queria acompanhar o recebimento da denúncia do caso do primeiro núcleo que eles colocaram, né? Que foi uma coisa horrível que a Procuradoria da República fez, separando os núcleos, não é? E não deixaram eu entrar. Porque o Felipe Martins está em qual núcleo? Está no 2. Ele já né? está no 2. Aí quando finalmente, depois de muito tempo, deixaram entrar, que queriam que fizesse uma inscrição prévia. Eu digo, eu sou advogado no processo. O processo era único, né? Não vou me submeter a isso. Finalmente nos colocaram numa sala para assistir num telão, né? E quando eles foram embora, eu e o meu colega, o doutor Edson, né? O Edson é ex-policial, né? Policial aposentado, né? Falou assim, Paixão, eu acho que essa porta não está travada, vamos testar. E testou e não estava travada. Aí nós descemos para o andar correto. E tentei entrar. Aí a segurança não deixou. Aí eu dei aqueles gritos lá que todo mundo conhece, né? Só me arrependo de ter gritado pouco, eu tinha que ter gritado mais. E fui embora. Desci lá no térreo, concedi entrevista. Quando estava já saindo do prédio, o mesmo segurança que esteve comigo desde o início, lá batendo papo enquanto eu aguardava entrar, chegou e falou assim, Dom Paixão, vamos resolver essa questão lá na secretaria. Eu, de boa fé, eu acreditei. Simplesmente eu acompanhei, já estava saindo, aí entrei naquele prédio principal, onde os advogados vão lá ver processo, tudo está acostumado a ir ali. Entramos e fui acompanhando, passou o elevador, aí o doutor Edson falou assim, ué, isso daqui não é secretaria, mas eu estava tão tranquilo, eu estava olhando no meu celular. Quando nós viramos no corredor, que até avistava o Palácio do Planalto, andamos, sei lá quantos metros, 5, 6 metros, passou um segurança não, um policial judicial, que essa é a terminologia correta, foi à minha frente, tomou o celular da minha mão, arrebatou da minha mão e disse as seguintes palavras, estão gravadas na sua câmara, viu, policial? Doutor Sebastião, o senhor está preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Eu poderia ter questionado, né? Mas como ele disse que era por ordem do ministro Alexandre de Moraes, não tem recurso, né? Eu fiquei quieto, falei, tudo bem, só me chame ao AB. Né? E tirou também o telefone do doutor Edson. Se ele tivesse dito, o senhor está preso por conta do que o senhor gritou ali atrás, está preso em flagrante, aí eu teria questionado. Mas como ele disse que era o ministro Alexandre de Moraes, sei lá quantos... Não tem o que fazer, né? Tinha que fazer. Ou exigir apenas... E nisso o seu celular já estava na mão dele. Estava na mão dele. Meu Deus. E aí eu só exigia a presença da OAB, porque formalmente tem que ser. Aí depois chegou lá o secretário de segurança dele, não, mas olha isso aqui e tal. E a grande preocupação que eu fiquei é que o meu celular do Dr. Edson ficaram em uma sala sem estar sob o nosso campo de visão. Por muito tempo lá, enquanto durou o impasse, nossos celulares ficaram recolhidos lá. Então eu fiquei, sinceramente, como se tratando de quem deu a ordem, de que pudesse até ter feito alguma extração de dados do meu celular. Claro. Né? Eu tinha certeza. E tenho essa justa razão. Como eu não tenho nada a esconder, meu celular, quem mandar mensagem, cuidado que manda, que eu não apago nada, está tudo lá, não tenho por que apagar.
Eu nem tenho tempo para isso. Aí, quando finalmente resolveram que eu ia ser liberado, né? Estava indo embora, então não vai fazer o flagrante? Não vai fazer não tem um registro de ocorrência, nada, não foi feito nada, zero. Quando nós estávamos saindo, aí um assessor do gabinete do Zanin, que eu não lembro o nome dele, faz questão de não lembrar, chegou e falou assim, Dr. Sebastião, que já teve aquele problema com o senhor, e se referiu ao julgamento de 2013. Sim, sim. Né? 2023. Aí o doutor S falou, mas o senhor está questionando um advogado que falou na tribuna? Aí eu falei, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Já que você falou isso, eu vou te falar. A única coisa do dia 13 de setembro de 2023 que eu lamento é que o que ficou marcado foi a minha frase que eu disse que eles eram os mais odiados do país. E não quando eu disse que eles eram torturadores, porque tiraram o salário dos oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal e aquilo era tortura. Eu falei na cara deles. Mas ficou marcada a frase dos odiados. Então, naquele momento lá, houve um pedido de preservação das imagens, né? E eu tive, daquele período para cá, a questão de saúde para tratar. Naquele espaço de tempo deixei, por questões pessoais, a defesa do Felipe Martins, mas por esses dias eu vou reagitar. Eu vou pedir as imagens para o presidente Barroso, porque eu quero tomar uma providência. O cara não vai me dar voz de prisão e passar por isso mesmo. Aí depois saiu uma nota da assessoria de comunicação do STF dizendo, olha, ele foi detido por ordem do ministro Barroso. Eu digo, espera um pouquinho. Então quem deu a ordem? Foi o Barroso ou foi o Alexandre de Moraes? Então, mas quem deu a ordem não interessa. O fato é que eu quero aquelas imagens para provar que eu recebi voz de prisão, a mando, segundo o policial judicial, do Alexandre de Moraes. Tá tudo arbitrário demais, né? Baseado em nada, numa vontade de alguns deles ali, pronto, e fica por isso mesmo. Mas nós vamos mudar. Até retomando, né? O senhor hoje se coloca como pré-candidato ao Senado do Distrito Federal. Já ouvi falar que Goiás também quer, o senhor. Tô sabendo que as pesquisas em Goiás são boas. Eu não vou nem te perguntar. Porque eu não... Mas eu respondo. Tranquilo. Mas tem chance do senhor ir por Goiás? Zero chance. Zero chance. Eu agradeço muito as pessoas de Goiás, né, que fizeram o convite, até botaram meu nome em pesquisa e tudo, né? No campo da direita, né? Eu só fiquei atrás do Gustavo Gaia. Então agradeço, né? Mas a minha história de vida é Brasília. Aqui que eu estou, aqui que eu tenho meus amigos. Mas aqui o senhor não acha que o seu nome é nacionalizado? Júlia, mas porque eu não esse tenho... Senado é natural, essa mudança de Estado também. Mas eu não tenho disposição. Não tenho. Eu antes de colocar o meu nome, aceitando o convite que me foi feito pelo Partido Novo, né, já foi o convite para eu concorrer ao Senado pelo Distrito Federal. Né? E assim, todo o projeto do Novo e Brasília está sendo montado com base na minha candidatura ao Senado. Se eu puder concorrer ao Senado, que eu acho que eu vou poder, né, que está tudo encaminhado, muito bem. Mas, Sebastião, você vai desistir para outro cargo? Não, não tem. Cargo por cargo, Júlia. Eu era desembargador, né? Eu podia ter ficado mais quase 9 anos como desembargador do Tribunal de Justiça, né? E abrir mão para não cumprir ordem de Alexandre de Moraes, que eu era o corregedor do Tribunal Eleitoral. Então o senhor antecipou sua saída? Ué, eu fiz 70 agora, já tem 3 que eu saí, né? Faz 3 anos, vai completar agora dia 15 de setembro. Então, antecipei em 8 anos a minha saída do tribunal. Eu podia ficar... Pediu exoneração? Pedi aposentadoria. Pediu aposentadoria. Eu renunciei ao mandato como vice-presidente e corregedor do Tribunal Eleitoral e, ao mesmo tempo, pedi aposentadoria do Tribunal de Justiça. Porque eu poderia só ter renunciado ao Tribunal Eleitoral e continuado como desembargador. Mas, para mim, já estava claro que eu sofreria perseguição do Conselho Nacional de Justiça. Infelizmente. Isso era muito claro para mim, que a minha carreira ia ficar, poderia ter algum revés, e eu não ia colocar 30 anos de carreira, né,
Você falou de política, eu exerci também 8 mandatos como diretor da minha associação dos magistrados de Brasília. Fui presidente 2 vezes da associação. Fui vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados, a AMB, Associação Brasileira de Magistrados, né? Então, sempre gostei de estar dessas tratativas em prol da categoria e das pessoas, né? Então, coloquei meu nome para concorrer pelo Distrito Federal. Estou muito feliz, né? Estamos conversando para fazer a nominata de deputado federal e deputado distrital, né? Nós estamos conversando, já temos... Enfim, estamos conversando. Eu já vi, né, que o senhor foi mordido pela mosquinha laranja do Por Novo. quê? Porque a pessoa, quando está no Novo, ela está apaixonada. Ela está assim, vem pro Novo, vem pro Novo. Legal. O Novo é assim, o Novo é assim. É sedutor, o Novo? Infelizmente, né, o João Amoedo, que é aquela praga, Ai, aí sou eu que estou falando, é uma praga, é uma vergonha, né? Uma pessoa que fundou e afundou. Não vou falar que naufragou, mas ele afundou o partido. Sim. E prejudicou muito, né? E eu fico feliz de ver que hoje o Novo faz um movimento que eu falei lá no passado, que é um movimento que deveria acontecer, que é de permanecer unido junto à direita. Sim. Assim, não tem como nós não temos número suficiente de direita liberal no país. Sim. Né? Então, até mesmo essa questão de conceito, né? Onde que é liberal, onde que é conservador, é algo tão complexo do ponto de vista teórico que eu acho que nem vale a pena de ser explorado. Então, é a favor da redução do tamanho do Estado, é a favor das liberdades individuais, você é de direita, ponto. Pronto. Eu acho que, grosso modo, é isso que importa. E eu estou feliz de ver esse movimento do Novo dando essa guinada aí para essa cara de direita mesmo, né? Eu estou bem feliz. Eu ingressei no partido desde fevereiro de 2024, que houve uma conversa com o senador Girão, que eu me aproximei muito do Girão, né? Por conta do 8 de janeiro, né? Então, uma aproximação muito grande com o senador Girão e com o Marcel, né? Marcel outro Van maravilhoso Hart. também. E desde o ano, tem mais de um ano que a gente vinha conversando, né? Até que chegou o momento apropriado, né? E eu estou muito animado, sabe, Júlia? Como você diz aí que o Novo empolga, né? Não é questão de empolgação. Eu tenho muitos políticos valorosos no Distrito Federal, né? E eu acho que cada um tem que procurar o seu espaço, né? Alguém que acha que deve concorrer ao Senado, deve concorrer. Quero concorrer a federal, concorra. Eu não desanimo ninguém. Eu acho que qualquer pessoa que quer fazer um projeto, se ela acredita no projeto, ela vai em frente. Eu acredito no meu projeto, desse de pré-candidatura ao Senado. A pessoa fala, olha, mas em Goiás seria mais fácil, né? Eu digo, olha, se as coisas fossem fáceis, todo mundo gostaria, não é? Então, o meu espaço é em Brasília. Essa é uma resposta pública que eu estou dando aqui, tranquilamente. Eu sou pré-candidato a Senado pelo Partido Novo no Distrito Federal, Brasília. Tá? Principal pauta? Principal pauta, reforma do Poder Judiciário. Reforma do Poder Judiciário, porque se não houver uma reforma do Poder Judiciário, não é? Tudo que o parlamento fizer, porque o parlamento é que é a representatividade do povo, ali todo o poder emana do povo. Né? Mas se nós não tivermos um judiciário que cumpra a Constituição, não importa o parlamento. O que o senhor imagina que deveria ser alterado, por exemplo? Eu imagino que o ministro tinha que ter mandato. De quanto tempo? 8 ou 12 anos. O senhor está falando de ministro do Supremo ou os outros? Ministro do Supremo. Ministro do Supremo. Eu acho que no Supremo Tribunal Federal... De 8 a 12 anos. Deveria ter uma reserva de origem. Pelo menos 6 dos 11 ministros deveriam ser juízes que prestaram concurso. Nossa, perfeito. Prestou concurso, foi a primeira instância, a segunda instância, foi a desembargador, a STJ, ou até de desembargador direto, tal, mas que tenha prestado concurso básico, e né? com o mínimo de 20 anos de carreira, sabe? Deveria ficar 2 vagas para o Ministério Público, 2 para os advogados e 1 para a Defensoria Pública.
Então parecido um pouco com o TCU ali. É uma paridade, não é? Mas com 6 juízes que prestaram concurso, porque nós temos, né? O STJ não gosta de ouvir isso, mas o STJ, senhores têm ministros aí que foram a ministro na vaga de desembargador e que não prestaram concurso. Como assim? É assim, você vai pelo 5º Constitucional, sim. entra no Tribunal de Justiça, e aí quando surge a vaga no STJ de desembargador, ele vai como desembargador, sim, e não da origem dele, indo diretamente do Ministério Público ou da OAB. Isso é uma burla absoluta. A Justiça do Trabalho conseguiu, numa emenda constitucional lá que estava em andamento, inserir e falar juiz de carreira. Eu lembro quando o atual ministro Reinaldo Fonseca, uma pessoa que eu gosto muito, foi até meu colega por um tempo aqui no TJ, né? Ele é de um concurso posterior ao meu, não é? Eu lembro muito bem eu chegando no Congresso e o Reinaldo, chegamos junto na portaria, que ele ia conversar com alguém que ele estava pleiteando o apoio político para ir para o STJ. Ele era desembargador federal. Muito bem. Naquela oportunidade, eu fiz um levantamento, dos 33 ministros do STJ, só tinha 28, 29 que tinha o vago, né? 18 não tinham prestado concurso para juiz. Caramba! Não? Quase um terço. Por exemplo, dos atuais, faz tempo que eu não faço pesquisa, mas posso dar um nome. O ministro foi presidente, até lá de Alagoas, ele entrou pelo 5º Constitucional do Tribunal e veio na vaga de... Então, essa tem que fechar. A outra reforma que ela é necessária... Inclusive, é importante também a gente falar um pouco sobre assim, a falta de compromisso com a isenção, né? Porque hoje, por exemplo, a gente tem o Zanin, a Margot está querendo se manifestar. Pode vir aqui, Margot. Se você tem ideia de criar um podcast ou então de desenvolver uma série de conteúdos para postar no seu Instagram, para postar no YouTube, ou de repente um conjunto de videoaulas sobre o assunto que você é expert, saiba que aqui em Brasília você tem a Inova Comunicação Inteligente para desenvolver o seu projeto. Um dos nossos produtos é o podcast Haja Lucidez, que você pode acompanhar aqui no meu canal do YouTube. Quer mostrar o que você pensa para o resto do mundo? Vem com a gente da Inova Comunicação Inteligente. Sim. Que ele há pouquíssimo tempo foi advogado do presidente Lula, inclusive levando parte das reclamações dele em relação ao processo do presidente Lula, que ele argumentava que estava sendo super rápido o julgamento. Ele foi questionar lá nos Estados Unidos, ele foi fazer denúncia nos Estados Unidos, o que é legítimo. Sim, né? sim. Mas o que chama a atenção é que agora quem faz isso é chamado de traidor da pátria. Mas o Zanin fez isso, o Zanin hoje é ministro do Supremo. Gente, não tem condições. O ministro Zanin e o ministro Dino no Supremo Tribunal Federal, isso é um escárnio, né? Embora eu digo que até... Enfim, não está errado. Então, outra questão que tem que ser feita, e pode ser feita agora, Júlia, é a modificação no Tribunal Superior Eleitoral. Não tem como a composição do Tribunal Superior Eleitoral ter 3 ministros do STF, que eles votam, e o exemplo claro foi na eleição de 2022. Eles fizeram uma resolução entre um turno e outro da eleição, contrariando todas as regras eleitorais. Sim. O PGR, que não era o Gonet, né? O PGR era o Aras, né? Fez o questionamento, e agora os 3 que fizeram a resolução passaram a julgar a própria resolução no STF. Então isso está muito errado. Então, dos 7 componentes do Tribunal Superior Eleitoral, 3 são do STF, certo, ministro? E os 2 juristas são indicados pelo STF. Portanto, 5 são do STF. Isso está muito errado, tem que ser modificado. A justiça eleitoral, o Brasil é um dos poucos países que tem essa, na verdade, essa ideia de uma corte apenas para questões eleitorais. Na verdade, não é uma justiça eleitoral, ela é um serviço eleitoral. Então, toda essa estrutura... muito mais administrativo. Administrativo, né? Então, eles tomaram esse poder, eles alcançaram um poder, como o ministro Barroso disse no encontro de presidente de tribunais lá no Rio Grande do Sul,
Tem uns 2 anos, isso ele não era presidente ainda não. Ou foi logo que ele assumiu a presidência, ele disse, acho que ele tinha assumido a presidência, ele disse, olha, o STF conquistou o poder político. Meu Deus. Então, e com orgulho, né? Com orgulho. Falando orgulho, com orgulho. Com orgulho, né? Aí anteontem, não, na realidade ontem, nós vimos o ministro Fux se pronunciando e de uma forma muito clara, inclusive ele é juiz de carreira, né? Sim, faz toda único. a diferença, o único. Não, o ministro Dino também, né? Não, mas o Dino ele renunciou. Ele não fez. Para virar governador, ele renunciou para ser político, né? Para ser político. Para ser político, né? Então ele não fez uma carreira. Sim. Né? Aí o ministro Fux falou: olha, nós não somos juízes eleitos. Sim. Então, se algum poder tiver que prevalecer dentro de uma democracia, que seja o legislativo. Mas a culpa. Gente! Júlia, a culpa é do Congresso, né? A culpa é do Congresso. Olha, existem. Eu vou falar aqui no seu programa. Existem 5 medidas de responsabilidade do Congresso que resolveria todos os nossos problemas do país. Vamos lá, 5 medidas. 5 medidas. Primeira, de competência exclusiva do Senado. Impeachment. Impeachment de ministro do Supremo. Começando com Alexandre de Moraes, para tirar o Alexandre de Moraes. Já daria um freio de acomodação. Exclusivo do Senado. 2 da Câmara. Primeiro, votar a PEC 333, que foi aprovada no Senado em 2017, está até hoje na Câmara, que tira a prerrogativa de foro. É só a Câmara votar. Essa PEC retira... Então acaba com o artigo 102 da Constituição. Acaba. Retira a prerrogativa para julgar parlamentares. Né? Outra competência exclusiva da Câmara. Abrir a CPI do abuso de autoridade. É só a Câmara fazer isso. Não é? São 3 até aqui. Mais 2 de atribuição das 2 casas. Votar a anistia para resgatar essa justiça com essas pessoas, não é? Votar a anistia, e o outro é a contagem pública dos votos. Enquanto nós não tivermos contagem pública dos votos, nós não teremos paz. Significa o quê? Significa a urna eletrônica imprimir um papel que vai entrar na urna. É importante que o cidadão possa verificar se o que foi imprimido ali é o que ele votou. Que ele apertou. Exatamente. Aí ele deposita na urna e a partir daí os fiscais que estão ali presentes, porque há fiscais dos partidos, fazem aquela contagem pública. Né? A gente tem um drama hoje, doutor, me permita te interromper. Claro, desculpa. Que eu quero também falar aqui nesse podcast, que é muito sério. Nós não temos todas as urnas auditáveis. Não. Depende da geração da urna. Né? Então, assim, nós temos um conjunto de urnas que pode, sim, ser auditadas, outro conjunto não. Então, fica aqui essa fala para que, inclusive, o ministro André Mendonça, que é o próximo presidente, né? Cássio, né? É o Cássio? Cássio do Marques. O André será o vice. Que bom. É uma dupla boa. A gente, pelo menos, espera que seja uma dupla boa, né? Que saibam disso. Porque existe um resultado que existe um padrão nesse resultado. Sim. Né? Júlia, que isso é muito sério. E eu acho que o senhor falou a palavra certa. A palavra é paz. Paz. Sem isso não vai ter paz, porque sempre um lado vai desconfiar. Veja, olha, eu fui juiz eleitoral em primeira instância, zona eleitoral, aqui em Samambaia, no Distrito Federal. Eu fui juiz do Tribunal Eleitoral, que chama desembargador, como juiz de primeira instância. E fui do Tribunal Eleitoral, como desembargador, fui o corregedor. No Brasil inteiro, se você pegar uma urna que tem uma sessão eleitoral grande, você foi candidata 2 vezes, você sabe disso, o quê? 400 votos? Uma sessão grande? Sim. A maioria tem 200 votos, 100 e poucos, é essa média. Vou pegar uma sessão grande, 500 votos, numa sessão eleitoral. Terminada a votação, quanto tempo leva para conferir uma sessão dessa? Meia hora. Em meia hora você confere, fez o registro lá, está aqui,
e foi embora. Os dados da urna eletrônica já foram transmitidos, ok? Então, o que foi feito ali, conferido no boletim, tem que ser igual o que foi transmitido pela urna eletrônica, não é? Mas não, se qualquer pessoa que fala isso é como se estivesse fazendo um crime, né? O Brasil estava junto com o Butão e Bangladesh, como os outros países a ter urna eletrônica, exclusivamente, né? Na Espanha, que tanto falam, teve a última eleição lá na Andaluzia, eles fizeram a contagem, não tem urna eletrônica lá, é feito na hora, é manual. Eleição dos Estados Unidos, você viu o pessoal colocando. Então, essa resistência... É muito estranho, né? Essa resistência. Me pergunta, Sebastião, você desconfia da urna eletrônica? Não. Eu desconfio, modificando. Você não confia na urna eletrônica? Não é questão de confiar ou desconfiar. Eu não confio em quem programa. Eu não confio... inclusive na transmissão de dados, eu não confio. Porque a gente viu agora recentemente no Banco Central. Pois é. No Banco Central, um desvio de 10 bilhões de reais. Pois é. Eles não pegaram a tecnologia do TSE. Não é? Imagina. Que é infalível. É a única infalível do mundo, é essa. Então, quando trata desse assunto, parece que está ofendendo a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, e nós temos todo o direito de questionar, porque nós somos eleitores, nós pagamos a conta do Supremo Tribunal Federal. Aliás, pagamos até a conta de vida. E eu não autorizo pagar segurança para ministro do Supremo depois de aposentado. Eu não autorizo usar jatinho da FAB como se fosse... Que agora já não tem dinheiro mais. Não tem gasolina. Não está tendo querosene, dinheiro mais para comprar querosene. Como é que eles vão fazer para voar? Se bem que agora, para os Estados Unidos, eles não podem ir, né? Daqui a pouco também acho que os países da OTAN também vão tomar uma atitude em relação a eles. Eles vão ter que passar a conhecer o Brasil, né? Viajar pelo Brasil, que é muito belo o nosso país, né? Eu não vejo nada... É muito belo, eu não sei se eles vão ser bem recebidos. Não, isso não. Aí né? não. Eles estão, na verdade, Júlia, eles estão na prisão. Eu saio daqui, vou ao shopping, almoço ali da praça da alimentação. Na realidade, o senhor é muito querido, porque a gente estava junto no Eixão e todo mundo tentando falar com o senhor, inclusive... Foi uma manifestação que foi convocada de uma hora para outra, mas assim, eu vi que o senhor foi o principal, né, que distribuiu o card, tinha muita gente lá, então eu acho que já é um indicativo forte de uma liderança, né, que as pessoas reconhecem essa liderança também, e é muito bom, eu fico muito feliz, eu acho que é muito inspirador, porque o Brasil, doutor, pelo período que eu fui parlamentar, eu me decepcionei muito. Eu vi que o povo brasileiro é muito covarde, no geral. A subserviência das pessoas durante o período pandêmico, a aceitação de regras estúpidas e também arbitrárias me chocaram muito. Entendi. Né? Eu fiquei bastante impressionada com a facilidade que é colocar cabresto no brasileiro. É muito fácil colocar medo no brasileiro, é muito fácil colocar cabresto no brasileiro. E isso me decepcionou, mas eu entendi. O Brasil, eu entendi. Então, hoje, eu não espero uma massa de pessoas nas ruas clamando por liberdade, porque sequer elas querem ser livres. Elas não querem, elas querem um pai que elas não tiveram dentro de casa, aí elas depositam essa expectativa em relação ao Estado. Então, elas não brigam por autonomia, não se sentem mal por receber Bolsa Família durante 20 anos. Essa é a massa do Brasil. Então, são pessoas que se incomodam com o estado das coisas como a gente, né, como o senhor nitidamente se incomoda, por isso é pré-candidato, porque não tem sentido ser pré-candidato se não for por um profundo incômodo. Sim. Não é verdade? Então, eu espero atitude de poucas pessoas, de bravos, corajosos, que desafiam, que estão de peito aberto, Entendi. Que estão preparados para tudo, porque aqui a luta não vai ser justa. A perseguição ela é intensa. Se a gente observar os pré-candidatos à presidência, quem está vivo ainda no jogo? Quem está vivo? Poucos. A gente tem o presidente Bolsonaro, inelegível. Eduardo Bolsonaro, não sei se consegue retornar. Própria Michelle Bolsonaro.
Será que ela vai continuar viva? Não sei, né? Então, assim, o Tarcísio, já estão tentando colocar o Tarcísio na trama golpista. É difícil, assim, Júlia, com relação à manifestação do povo, é claro que o 8 de janeiro trouxe um temor muito grande, não é? E no final de 2023, teve uma primeira caminhada que fizemos lá no Eixão, junto com a Marcha da Família, não é? Aí depois eu chamei uma outra caminhada, então eu gosto da caminhada no Eixão, porque ali não depende de autorização. Se nós formos pedir autorização para o GDF, o órgão do GDF, e colocar um caminhão em determinado lugar, pode vir a qualquer momento uma ordem dizendo, olha, não pode mais. Como o Eixão é livre, ele é aberto aos domingos para as pessoas, então nós vamos caminhar no Eixão. Então houve um medo natural das pessoas, porque por coisas que não fizeram, estão sendo condenadas a 14, 17 anos de prisão. Então esse medo ele existiu. E o povo não se sentiu acolhido pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, veja o Hugo Mota fazendo esse papel aí de uma hora votar anistia, não, agora não pode porque pode contrariar o STF. O parlamentar não tem que estar preocupado com o STF, ele tem que fazer a lei. Se o STF vai tomar uma atitude posteriormente, é outra história. Com relação ao Bolsa Família, eu falo inclusive com relação aos meus conterrâneos nordestinos, sou lagoano, né? Eu vi outro dia um filmezinho que apareceu, umas crianças sendo entrevistadas, né? E cada uma perguntou por que ele estava estudando. E uma criancinha, tinha uns 6 anos mais ou menos, falou o seguinte, eu estudo para a mainha não perder o Bolsa Família. Que mainha, como se trata carinhosamente, os filhos tratam as mães lá no Nordeste, no meu Nordeste. Então eu vejo que essas pessoas que estão dependentes, e esses governos comunistas, socialistas, normalmente eles querem dominar as pessoas pela pobreza, deixá-las dependentes do Estado, na parte material, e dependente também intelectualmente. Não deixar a pessoa se desenvolver pelo estudo, que é a única forma de fazer uma transformação da própria vida e na vida de outras pessoas. Não é? Eu mesmo, se eu tivesse continuado lá no interior de Alagoas, não sei qual teria sido o meu futuro, mas eu saí de lá e fui para São Paulo, para Santos especialmente, onde encontrei a dona Sandrita. Não é? Foi sozinho? Foi sozinho, mas eu tenho um irmão que morava lá. Não é? A minha família, eu tinha um irmão surdo-mudo, né, já falecido, que ele que me convidou para ir para a casa dele, né? Olha! E, na verdade, eu tive 5 irmãos surdo-mudos, né? É mesmo? Um morreu muito novinho, 4 sobreviveram. Tinha alguma né? síndrome assim na Não, família? a gente naquela desconhecimento das coisas, né, Júlia? Nunca procuramos assim. Tem um vivo ainda, mais novo do que 1 ano, né? Os outros já faleceram. Então, eu fui para a casa desse meu irmão lá em Santos, né? E veja, eu vou dar um dado aqui, as pessoas, quando eu cheguei em Santos, na casa do meu irmão, minha cunhada, Socorro, que é viva, disse assim, Tião, vai comprar jornal para arrumar um emprego. Eu tinha 17 anos. Eu perguntei, o que é jornal? Eu com 17 anos de idade, eu não sabia o que é jornal, né? Hoje a gente vê criança de 1 ano no celular ali mexendo e tal, né? Meus netos que me ensinam coisa. Então, eu sou um milagre, né? Então, se eu tivesse permanecido lá em Alagoas com aquele meu grau de ignorância, né? Eu sabia ler, escrever, o ensino normal, mas não tinha conhecimento do país, né? Então, eu estou pedindo a Deus uma estratégia para eu atingir o coração dessas famílias dependentes do Estado, para que elas deixem de ser dependentes do Estado. O governo atual, que é um governo esquerdista, comunista, aliás, o ministro Gilmar disse que o STF tem orgulho da China, né? Era muito admirador. É um exemplo, é um modelo, né? Um modelo, né? Já tem um modelo a ser perseguido, que é o modelo chinês. Né? Então, essas pessoas, esse governo... Mas eles não passam férias lá, né? Não, o Gilmar Palusa não é na China. Eu li ontem... Por que será, né? Hoje eu li ontem no portal Metrópolis aqui de Brasília, ou hoje, não sei,
que o filho do Lula, Do conhecido Lula. como Lulinha, agora vai ser residente de Madrid. Da Espanha, exatamente. Residente de Madrid, né? Exatamente. Então, por que... Isso porque tem uma série de débitos fiscais aí. Ô, complicado. Júlia, o pessoal fala dessa questão dos Estados Unidos agora, mas todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Né? Então, isso é uma hipocrisia muito grande do povo. Né? Então, eu acho que a nossa contribuição é falar a verdade, mostrar, esclarecer para essas pessoas que Deus nos dá a oportunidade de falar, de esclarecer. Olha, se libertem. Se liberte. Você é família nordestina, você ficar com seu filho, ficar dependendo de Bolsa Família, pessoas que não arrumam emprego para... Aí também tem muita fraude, né? Vamos deixar claro. Tem muitas pessoas que têm condição... Olha, eu quero dar os parabéns, é pena que eu não lembro o nome do prefeito, então eu daria o nome dele aqui, que lá é no Rio Grande do Sul, chamou todo mundo que tem benefício. Olha, qual a sua aptidão? Está aqui um trabalho para você. Aceitou, bacana. Não aceitou, corta o benefício. Pois é, mas o senhor já deve estar sabendo que a Defensoria Pública do Estado... Foi Rio Grande do Sul, não foi? Eu acho que é do Rio Grande Ou do Sul. Santa Catarina, foi lá no Sul. A Defensoria Pública, se eu não me engano, ela já entrou com uma ação Sim. contra essa medida do governo. Então, assim, os órgãos do Estado, e eu me preocupo muito de ver a atuação da Defensoria Pública, do Ministério Público, eles estão entrando em áreas que eles não deveriam fazer nada. Desde quando a Defensoria Pública, Margot? Oi, Margot, tudo Desde bem? quando a Defensoria Pública precisa se posicionar sobre uma política pública? Não é? É impressionante como... veja, as universidades, elas foram capturadas, né? Felizmente, houve um descuido. Aliás, até algumas universidades dá até nojo de entrar, porque é uma gente que... Parece um inferno, né? Gente, é um ambiente sujo, uma gente suja, né? Uma coisa... Né, que inclusive, eu até comentei, assim, existe uma característica estética na esquerda, né? Eles querem ser contra tudo. Eles são contra a ideia de beleza, eles querem quebrar tudo, eles querem quebrar o conceito de família, eles querem quebrar o ideal de beleza, como se beleza não fosse algo da natureza. A natureza é bonita. No mínimo é higiene, né? No mínimo é higiene. Né? Vamos tomar um banhozinho aí, gente. Né? Vamos arrumar a botar cama. Botar uma aguinha de cheiro. Né? Sabe o que eu fico preocupadíssima? Assim? É que fica forçando um comportamento altamente destrutivo. Porque, assim, qual é o empresário que contrata uma pessoa com essa aparência? O problema não é a aparência em si, é que a aparência revela a desordem mental. Exatamente. Então, se você contrataria uma pessoa que não consegue minimamente saber se é homem ou se é mulher? Eu não contrato. Se a pessoa não tem convicção em relação à identidade dela... Então, Júlia, você sabe que tudo hoje, tudo não é politicamente correto. Para meus amigos todos, ou me chamam de Tião ou de Negão. O Tião, o Negão, como eu joguei bola há muito tempo, né? O Negão, olha aí e tal. E eu acho isso com a maior naturalidade. Eu tenho aqui, por exemplo, no Distrito Federal, o primeiro desembargador nascido em Brasília, negro, né? O Sandoval, né? Sandoval Gomes de Oliveira. Sandoval, meu abraço, um cara brilhante, né? Negro, primeiro juiz, foi juiz em Minas, foi juiz aqui, desembargador, né? Que não foi atrás de cota, não foi atrás de nada disso, ele foi atrás de estudar. Todos têm que ter a oportunidade igual para estudar, certo? A partir daí, você não pode estabelecer cota para tudo. Imagina... O senhor é contra a cota racial? Você estabelecer qualquer cota. Eu acho que a cota, tem que ter uma distribuição, tem que ter uma igualdade no ensino. Imagina a cota num concurso para um cirurgião cardíaco. Imagina. Que é o que está acontecendo. Hoje você quer pôr cota em tudo. Não é? Né? Hoje é assim, a coisa ficou muito... sem graça, né? Eu lembro... Gente, eu tenho 70 anos, né? Então as minhas piadas...
era do tempo do Jô Soares, né? Do Costinha, né? Os jovens sabem nem quem é Costinha, né? Então, como tinha muitas piadas com a questão sexual, que se hoje alguém fizer uma piada daquela ali, meu Deus, viu o Ministério Público, que é homofobia, transfobia, tanta bia do mundo, que a gente fica até assustado, né? Então, estão querendo... Aí toda a atenção do Estado se volta para essas discussões. Sim. Como se o problema do Brasil fosse chamar uma mulher trans de travesti. Sim. Gente, isso não faz a menor diferença para o nosso país. Não. O que faz a diferença para o nosso país é se as pessoas têm esgoto, é se as crianças têm acesso à creche. Se tem uma pessoa que se sente ofendida porque foi chamado de travesti enquanto o é... Sim. Gente, é uma loucura muito grande. Aí o país inteiro se mobiliza em torno dessa discussão. Enquanto isso, o Japão está celebrando um acordo com os Estados Unidos. Enquanto isso, a China está desenvolvendo microchips para se colocar de uma forma mais competitiva. E o Brasil está parado nessa discussão woke. Então, a gente foi capturado pela pauta da esquerda. Veja, essa questão agora da taxação dos Estados Unidos, né? Olha, o Eduardo Bolsonaro está fazendo um papel muito relevante para todos nós, mas vejam, o gatilho para tudo isso foi a fala do senhor Lula nos BRICS no Rio de Janeiro, dizendo, olha, vamos tirar o dólar não pode mais ser a referência para o comércio mundial. Quer dizer, o presidente Trump já falou outro dia, olha, se vocês mexerem com dólar, eu acabo com o BRICS em pouco tempo. Tanto é que já fez acordo com a Indonésia e fica com essa discussão aqui. Índia está avançando no acordo com a Índia. Todo mundo vai se reunir com a China. O Trump faz um acordo com a China, né? A China diz, olha, eu estou saindo do BRICS. O que interessa para ele é o comércio. Não é? O Lula tem importância. Agora, o que eu fico assim, sabe, Júlia, indignado, é ver o que esse governo atual está fazendo com o país, e quem tem um mandato para reagir, parece que não está acontecendo nada. Você falou da eleição no próximo ano. A questão é quem vai chegar disponível. Olha, fulano está disponível. Se você pegar os expoentes, eu não vou citar nomes aqui para não cometer injustiça, mas praticamente todos os líderes do nosso campo, né? Da direita, centro-direita ou extrema-direita, como... Imagina, eu sou classificado como extrema-direita. Sim. Digo, olha... Se você é pró-anistia... É extrema-direita, né? É extrema-direita. Eu digo, olha, quando eu aposentei, uma apresentadora, que eu não vou dar o nome dela, que eu não vou dar ibope para ela, né? Assim, o desembargador bolsonarista, como assim? Eu era um juiz que não tinha rede social. Como é que eu poderia ser classificado de desembargador bolsonarista, né? Eles colocam rótulo nas pessoas, né? Então, eu falei para uma... Porque aí a intenção é desqualificar. A partir do momento, porque na cabeça deles ser bolsonarista é ruim. É ruim. Então, a partir do momento que eles colocam o selo de bolsonarista, eles como fosse coisa ruim. Tudo o que você fala. Então, essa jornalista, então... Eu falo para alguns amigos que têm, graças a Deus, eu fiz grandes amigos na imprensa, né, desde que aposentei. Tem uns jovens que eu tenho uma admiração total, você com seu programa, Marco Antônio Costa, Cristina Grêmio, Pitoli, tem Oeste, eu tenho um povo que eu admiro, né? Agora eu falo para alguns mais próximos, digo, olha, vocês dizem que o programa tal, de jornalista tal, dá um traço de audiência. Aí vocês pegam a fala dessas pessoas, repercutem nos seus programas que tem 1 milhão de visualizações, tem 10 milhões. Então, vocês estão dando palco para essas pessoas irrelevantes. Não é? Eu sempre tive uma máxima comigo, Júlia, na vida. Quando alguém me falava, olha, foi dito tal coisa, eu sempre perguntava, quem disse? E eu faço isso a mesma coisa hoje. Quando alguém vem me falar alguma coisa, eu falo, quem disse? Porque dependendo de quem disse, eu nem dou sequência, não é irrelevante. Entendeu? Isso aí é uma coisa que eu tenho na minha vida inteira, né? Agora imagina há um tempo atrás, né?
que a gente não tinha rede social para fazer Não é? o contraponto. contrabalanço do que... Exatamente. Porque um dia desses, quando houve a operação na casa do presidente Bolsonaro, acharam 14 mil dólares. Eu vi vários jornalistas comentando: nossa, acharam muito dinheiro na casa do presidente Bolsonaro. Gente, 14 mil dólares. Para quem tem rotina de viajar para o exterior, que ele era presidente da República. Sim. Ele viajou muito. 14 mil dólares é uma quantidade boa? É, mas não é muito dinheiro. Não. Veja, não é muito dinheiro. E outra coisa, você pode ter dinheiro em casa, não tem nenhum problema. Mas vários jornalistas né, de canais grandes de comunicação fizeram essa divulgação. Então, assim, querendo levar para um lado, assim, olha, uma coisa ilegal, né? Estava em curso o plano de fuga do presidente Bolsonaro. Acharam 14 mil reais na casa dele. Aquela decisão do Alexandre de Moraes para impor medida é uma decisão canalha. Canalha. Não tem naquela decisão um fato que poderia ser classificado como indício de fuga de Bolsonaro. Ele não elenca um só fato, né? Outro dia me perguntaram, aliás, eu falei alguém me perguntou, Sebastião, mas você e o Bolsonaro? Olha, gente, eu falei numa live que eu fiz, lá, sei lá, uma gravaçãozinha, eu digo, olha, eu não sou aliadíssimo do Bolsonaro, eu sou aliado da causa. Da causa que nós defendemos, a mesma causa. Se as pessoas... Que ele representa. Que representa. Agora, indiscutivelmente, é a pessoa que é a maior representante da liberdade hoje, até pelo que ele sofre. Não é? Então, agora, veja, o homem, ex-presidente da República, tem o seu salário de lá. Ex-deputado federal, tem o seu salário. Fez uma campanha, arrecadou 17 milhões de reais. Será que ele tem as empresas de parceria com os filhos? Será que não pode ter um dinheiro desse, 14 mil, dá menos de 100 mil reais? Não, que inclusive é recomendável que você tenha dinheiro em casa, porque se o sistema financeiro trava, acontece alguma coisa, você precisa ter recurso. Isso é uma questão de estratégia. É lamentável, mas felizmente nós temos as redes sociais, nós temos pessoas com coragem. Por isso que eles querem acabar, né, Júlia, com a rede social. Querem acabar. Primeira coisa que, se tem uma postagem que considera que não está correta, ao invés de tirar a postagem, tira a rede. Não é? E até essa terceirização que o Supremo fez das Big Techs, as plataformas, ficarem responsáveis por censura, porque eles fizeram censura no país. É conversa de olha, nós estamos aprimorando. A palavra é censura. O Supremo Tribunal Federal impôs oficialmente a censura no Brasil. Os senhores não gostam de ouvir isso. Os senhores são os censuradores. Isso é a verdade. Eu digo isso com toda tranquilidade. E até com tristeza, porque, como disse, eu sou um membro do Poder Judiciário agora aposentado, né? Eu continuo com o título de desembargador, agora aposentado. Então, eu fico muito triste de ver tudo isso, mas até por ser de dentro do Poder Judiciário, eu conheço as coisas e eu digo, os senhores são os abusadores, os senhores não cumprem a Constituição. Tudo que os senhores estão passando, que está previsto que vão passar, é fruto do que os senhores plantaram. Não é culpa de ninguém. Os senhores que plantaram isso. Ministro falando sobre causa que vai decidir, tudo isso é uma coisa, tudo errado. Né, indo para evento bancado por empresa que tem interesse, né, diretamente no Supremo. Escritório de família cuidando. Escritório de esposa que tem causa no Supremo. É ministro Escândalo. Que é sócio de empresa que recebe dinheiro da CBF. Gente, é tanto rolo. Tá tudo errado. É tudo tão feio. Feio. Essa é a palavra. Para dizer o mínimo, né? Que, olha, vai para fora, doutor, e veja o que, por exemplo, os americanos acham do Brasil. Sim. Quando o presidente Lula voltou, né, eu estava nos Estados Unidos e estava com um grupo de amigos americanos, e aí um deles falou assim, mas ele não estava preso? Não era esse que estava preso por corrupção? Eu falei... Exatamente. E aí é um sentimento tão difícil de manobrar, porque quando a gente está fora e alguém fala mal do nosso país,
a gente defende. Eu não deixo ninguém falar mal do Brasil. Entendi. Não importa. Eu vou defender. Agora, como que eu vou defender isso? O retorno de uma pessoa já condenada por corrupção. Sim. Isso é vexatório, isso é uma vergonha. Isso é ridículo, gente. E todas essas notícias que estão saindo, feitas, produzidas dentro do Supremo Tribunal Federal. Uma vergonha para todo brasileiro. Porque essas notícias também chegam lá e chegam aqui de volta. Né? É a Rumble que saiu do Brasil, é a Trump Media que saiu do Brasil e agora estão processando o ministro Alexandre de Moraes. Elas próprias estão pedindo a aplicação da Lei Magnitsky. As pessoas estão vendo isso. Que paiseco é o nosso? Mas, Júlia, olha, eu vou te falar, eu tenho muita fé de que nós vamos mudar esse quadro. Agora, eu não tenho mais tempo para aguardar chegar 2027, para ter uma eleição do Congresso, para começar a fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa agora. É agora, entendeu? O que nós pudermos fazer, que tiver ao nosso alcance, correndo todos os riscos possíveis, nós temos que fazer agora. Não Como temos que que, esperar. por exemplo? Passa uma mensagem do que a gente pode fazer agora. Eu acho que nós temos que fazer manifestações. Eu acho que a partir de hoje nós temos que colocar as bandeiras verde e amarela em nosso carro, andar com a bandeira, não perder uma só oportunidade de protestar, tendo a oportunidade de protesto, e, no extremo, eu defendo com tranquilidade uma paralisação nacional. Tem que parar. Enquanto não tiver uma paralisação geral, 15 dias que seja, eu imagino esses contratos todos que a China comprou do Brasil, antecipado, a safra de soja, de tantas coisas, ficar 15 dias sem embarcar mercadoria num porto, que não chegue ao seu destino. Como tudo mudará em nosso país, não é? Então, eu acho que nós poderíamos fazer tudo através do Congresso. Como o Congresso, a maioria, infelizmente, ou é omissa, ou é conivente, ou é covarde, não é? É o povo pelo povo. Somos nós que temos que fazer isso. A começar indo para as manifestações. Manifestações. No dia 3 de agosto, por exemplo, nós já temos uma aqui em Brasília, né, doutor? Dia 3 de agosto teremos a nova caminhada no Eixão Sul em Brasília, não é? Vai ter no país inteiro, e eu quero ver se nós fazemos alguma coisa no próximo domingo, dia 27, nem que seja uma carreata, não podemos ficar parados, nós temos que incomodar. Eu sempre falo assim, sabe, Júlia, que o malandro, ele não se importa de ser malandro. Ele pode morar num prédio chique, ele é malandro, ele não se importa. O que ele se importa é de que seja descoberto. Então, eles não se importam do abuso que praticam. Agora, eles se importam e que esse abuso seja denunciado. Então, vamos incomodar. Vamos passar uma mensagem para os nossos deputados e senadores que eles precisam pautar o impeachment do presidente Lula e urgente o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Não tem outra saída. É esse o recado mínimo que a gente deve conseguir. Foi possível fazer o impeachment da presidente Dilma exatamente porque as pessoas estavam na rua. E né? votaram a anistia. E votaram a anistia. Com certeza, com certeza. É isso. Olha, eu acho que foi ótimo. Daqui até a eleição nós teremos outras oportunidades de conversar mais, mas eu acho que já deu para entender o porquê da decisão de ser candidato, né, de ser pré-candidato ao Senado Federal, um pouco das pautas que vão ser defendidas. E eu acho que o senhor tem um exemplo muito bonito, tem uma origem que realmente se comunica com as pessoas, né? Porque é um nordestino que teve a coragem de sair de Alagoas, ir para São Paulo, construir a vida, chegou aqui em Brasília, tem essa trajetória super bonita junto ao direito, tanto como desembargador, como advogado, e recentemente cuidou desse caso emblemático pela tristeza e pelo conjunto de erros e arbítrios, que é o caso do Felipe Martins. Toda a minha solidariedade a ele, que não pode dar entrevista, inclusive. Né? Lula preso podia dar entrevista, Felipe Martins não pode, pelo visto Bolsonaro também não pode. Então, que a gente tenha muita força, muita energia para conseguir levar a verdade do que acontece no Brasil para mais pessoas, para que mais pessoas despertem, né? Eu creio. Doutor. O Felipe Martins, eu fiz um vídeo com ele ao meu lado, calado, ele foi multado pelo Alexandre de Moraes,
Quer dizer, um abuso total. Desde maio de 2024 está provado que Felipe Martins não foi para os Estados Unidos. Né? Aí o delegado, eu ouvi dessa semana, disse, não, mas ele não foi só isso. Mentira! A decisão da prisão do Felipe Martins, continua preso agora em casa, é porque ele teria saído do país. Sim. Num documento que foi forjado. Exatamente. E que em breve a gente vai saber. Eu acho que o nome dessa pessoa que forjou já está sendo falado por aí. Eu espero que sim. Mas, gente, eu queria agradecer a presença aqui do nosso querido desembargador Sebastião Coelho. Gente, toda vez que eu vou falar Sebastião, vem Sebastião Salgado na minha cabeça. Por causa daquele fotógrafo mineiro maravilhoso. Mas eu tô aqui, Sebastião Coelho. Inclusive, eu acho que pode pensar num símbolozinho, coelhinho aí, viu? Os símbolos se comunicam muito bem, principalmente com o público mais jovem. E conheçam, né, para quem ainda não conhece, então se apropriem da história desse grande brasileiro que eu fico muito feliz de aceitar esse desafio de ser candidato, né, de ser pré-candidato, vamos deixar claro, e que faça uma caminhada muito bonita e que a gente caminhe junto, né, doutor? A questão partidária não é a mais importante, eu acho que o que mais importa realmente é o conjunto de princípios. Né? Eu agradeço o convite, Júlia. Aqueles que quiserem tomar conhecimento do qual é o barulho que eu faço, né? Eu tenho o Instagram, @desembargador Sebastião Coelho, né? E ali que eu posto algumas coisas, como diz minha filha, uns vídeos toscos. Eu mesmo que faço, mas é a forma de comunicar. Então, agradeço o convite, foi uma alegria participar com você, agradeço a toda a equipe que nos apoiou aqui, minha esposa compareceu, e sucesso para você, não só no programa que você conduz muito bem, mas também na sua caminhada política. Muito obrigada, sucesso para o nosso país e que a gente consiga fazer a diferença agora para que a gente não vire uma Venezuela. Eu quero agradecer a vocês pela audiência, pedir para que vocês compartilhem, deem um like para que mais pessoas tenham acesso a que foi conversado aqui. E também, gente, vamos às ruas. Está na hora de mandar uma mensagem para o Brasil, uma mensagem para o mundo e principalmente para o Congresso, que está na hora de fazer o impeachment. Esse é o Haja Lucidez. Muito obrigada.